Há carreiras que se constroem passo a passo e há carreiras que se constroem camada por camada, onde cada projeto não apenas sucede ao anterior, mas supera em escala e impacto e ousadia. A trajetória de Marcelo Araújo pertence a essa segunda categoria. Engenheiro de sistemas com mais de 12 anos de atuação na fronteira entre inteligência artificial, cibersegurança e infraestrutura digital, Marcelo não é o tipo de profissional que executa soluções, é o tipo que as inventa e, ao inventá-las, redefine o que o mercado acredita ser possível. Tudo começou em Vitória, no Espírito Santo, onde Marcelo iniciou a sua carreira como trainee na ISH Tecnologia. Era um ambiente exigente, voltado para projetos de infraestrutura crítica para governos e grandes corporações. Em pouco tempo ele já havia se tornado líder nacional de equipes, não por antiguidade, mas por capacidade rara de enxergar dentro de um problema técnico o problema maior que ninguém havia formulado ainda. Essa habilidade de traduzir complexidade em arquitetura seria o fio condutor de tudo o que viria a seguir. Foi nesse período que Marcelo começou a trabalhar em projetos com a Huawei, e foi aí que surgiu algo inesperado. Em vez de seguir os padrões arquiteturais convencionais da indústria, Marcelo reimaginou como a própria tecnologia da Huawei poderia ser implementada de forma diferente, subvertendo décadas de arquitetura estabelecida e entregando resultados que os modelos tradicionais simplesmente não conseguiam alcançar. A Huawei percebeu e em 2015 formalizou um convite bastante incomum. Pediu a Marcelo que fosse a sede global da companhia apresentar a sua metodologia às equipes de engenharia mundiais. Não foi uma conferência, não foi um painel, foi um convite direto de uma empresa Fortune Global 100 para aprender com um engenheiro brasileiro. O primeiro marco de escala nacional surgiu com o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o principal instrumento de financiamento de longo prazo do Brasil, responsável por um portfólio de investimentos que supera 210 bilhões. Redesenhar a arquitetura de rede de uma instituição desse porte não é uma tarefa técnica comum, é uma decisão estratégica com consequências que se estendem por décadas. Marcelo foi o arquiteto principal desse projeto, e foi aqui que a mesma metodologia que havia impressionado a Huawei encontrou a sua maior validação. O resultado foi uma arquitetura de rede inovadora, que rompia com os padrões estabelecidos há décadas pela indústria, combinando tecnologias existentes de uma forma que ninguém ainda havia tentado nessa escala. Zero downtime desde a implementação. Custo 60% inferior às propostas concorrentes, uma entrega que o próprio mercado classificou como referência e que sustenta silenciosamente o fluxo de recursos que financia o desenvolvimento do país. O que Marcelo construiu em Vitória, testou no Rio de Janeiro e validou em Brasília, havia sido reconhecido no mundo e agora sustentava uma das instituições mais importantes do Brasil. Mas se o BNDES demonstrou que Marcelo podia operar na escala das grandes instituições financeiras, foi a Alessinha que revelou a sua visão para o papel de inteligência artificial na vida pública. Enquanto o mundo corporativo ainda debatia os limites e os riscos da IA, ele já implementava no coração do serviço público estadual. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por exemplo, Marcelo liderou a concepção e a implementação estratégica de um assistente virtual baseado em inteligência artificial, que empoderou o acesso à informação legislativa para 4,1 milhões de cidadãos, democratizando esse acesso de forma escalável, transparente e eficiente. Após o sucesso inicial, a solução foi expandida para atender também os servidores da própria Assembleia, automatizando procedimentos internos que antes dependiam de processos completamente manuais. O que nasceu como serviço ao cidadão tornou-se uma solução completa para toda a instituição. O projeto foi levado ao Itácio National Public Sector Summit, o mais importante fórum de líderes de tecnologia do país. Avaliada por 200 executivos de destaque, a Alessinha conquistou o primeiro lugar. A Forbes Tech Brasil cobriu o feito. Era anos antes de a inteligência artificial se tornar o tema central de qualquer conversa corporativa.
e Marcelo Araújo já havia colocado a serviço de milhões de pessoas. A virada mais significativa, porém, veio dentro da própria empresa onde tudo havia começado. Na ISH Tecnologia, Marcelo foi o arquiteto fundador da ISH Vision, o profissional que concebeu do zero as bases arquiteturais sobre as quais toda a plataforma foi construída. O conceito nasceu de uma análise que ele próprio conduziu sobre as lacunas do mercado de cibersegurança. O que faltava, o que o mercado não havia conseguido construir ainda e o que seria necessário para mudar esse cenário. Não foi contratado para melhorar algo que já existia. Ele foi o responsável pela visão original que transformou um conceito em produto e um produto em liderança de mercado, integrando automação de resposta, detecção adaptativa de ameaças, correlação de eventos em tempo real e inteligência artificial aplicada à análise comportamental. A plataforma tornou-se o principal ativo da ISH Tecnologia, líder de mercado nacional e o alicerce de um spin-off comercial avaliado em 400 milhões de reais. Marcelo não apenas construiu uma ferramenta, construiu um negócio antes mesmo de saber que seria um. É nesse ponto que a trajetória de Marcelo Araújo ganha dimensão que poucos profissionais de sua envergadura prática ousam cultivar: a contribuição científica original ao campo. Enquanto projetava infraestruturas reais para clientes reais, ele também se dedicou a formalizar em linguagem acadêmica rigorosa as questões que o campo ainda não havia conseguido responder adequadamente. O resultado foi uma série de publicações que não apenas descrevem tendências, mas propõem frameworks inéditos, contribuições que avançam a fronteira do conhecimento em cibersegurança e inteligência artificial. Em um dos seus artigos, Marcelo examina a insuficiência das arquiteturas tradicionais de cibersegurança diante de ambientes de alto volume de dados, interações de rede complexas e ameaças em constante evolução. A contribuição central está na análise sistematizada da emergência dos centros de operações de segurança assistidos por IA, da integração entre plataformas de gerenciamento de eventos e sistemas de detecção e resposta estendida, e da aplicação de modelos de machine learning para detecção de ameaças em escala nacional, com atenção especial ao papel dessas tecnologias em infraestruturas governamentais e financeiras, onde a resiliência digital está diretamente associada à segurança nacional e à estabilidade econômica. É um artigo que Marcelo não escreveu sobre o que leu, escreveu sobre o que construiu e sobre o que aprendeu ao construir para instituições onde o erro não é uma opção. Em outro trabalho, Marcelo propõe uma contribuição conceitual de maior profundidade ainda, que aborda um paradoxo que poucos artigos haviam articulado com tanta clareza. Sistemas de IA podem detectar ameaças com precisão crescente, mas se o analista humano não compreende que o sistema tomou aquela decisão, a automação se torna um obstáculo à própria segurança que deveria garantir. Para resolver esse paradoxo, ele propõe um framework original organizado em 3 camadas interpretáveis: explicações locais que sustentam a confiança para a ação imediata, explicações contrastivas que fortalecem o reconhecimento de padrões entre eventos maliciosos e benignos, e explicações temporais que aprimoram a consciência situacional ao interpretar sequências, linhas de base e trajetórias de ataque. Como extensão do framework, o artigo discute o uso de grandes modelos de linguagem como interfaces explicativas capazes de traduzir saídas técnicas em linguagem natural e acessível ao analista, sem substituir, claro, o julgamento humano. A tese central de que a explicabilidade não é um recurso secundário, mas uma infraestrutura de confiança, auditabilidade e supervisão, representa uma virada conceitual com implicações diretas para o design de qualquer sistema de defesa automatizado. É o tipo de contribuição que o campo precisava e que, para alguém que só operava centros de segurança reais, poderia formular com essa precisão. Em um terceiro artigo, Marcelo avança em uma direção que o debate sobre IA em segurança havia negligenciado: a governança. Sistemas de defesa automatizados que tomam decisões sobre bloqueios, isolamentos e respostas a incidentes em infraestruturas críticas, como energia, saúde, telecomunicações e serviços públicos, podem causar danos severos quando agem incorretamente. E quem responde por essas decisões? Como auditá-las?
O artigo propõe que o clustering comportamental pode funcionar não apenas como camada técnica de detecção, mas como mecanismo de governança e responsabilização, conectando engenharia de sistemas com política de segurança nacional de uma forma que poucos pesquisadores, e menos ainda praticantes, haviam tentado. Em um quarto trabalho, Marcelo contribui para o campo mais amplo do Machine Learning aplicado, partindo de uma constatação objetiva. Algoritmos clássicos de agrupamento de dados falham sistematicamente em conjuntos ruidosos ou complexos, porque são sensíveis a parâmetros de inicialização e tendem a convergir para soluções locais em vez de globais. A revisão abrangente que ele apresenta, cobrindo técnicas clássicas, modelos de clustering fuzzy e algoritmos de evolução diferencial, demonstra que abordagens evolutivas melhoram a robustez do agrupamento precisamente por contornar essas limitações. Para Marcelo, esse artigo fecha um ciclo. A mesma lógica de agrupamento comportamental que ele aplica em plataformas de cibersegurança encontra aqui o seu fundamento matemático formalizado. Esse conjunto de contribuições científicas originais não é apenas o reflexo de um profissional que lê sobre o que faz. É a prova de que Marcelo Araújo pensa sistematicamente sobre o campo, identifica lacunas que outros não viram e propõe respostas que o mercado e a academia juntos precisam ouvir. É raro encontrar alguém que, ao mesmo tempo, projeta infraestrutura e escreve livros sobre ela. Marcelo faz as duas coisas e faz as duas coisas bem. O que a trajetória de Marcelo Araújo nos ensina vai além da tecnologia. Ensina que contribuições originais, aquelas que nascem da recusa em aceitar o que já existe como o melhor possível, têm um alcance que ultrapassa qualquer fronteira geográfica ou até mesmo institucional. Que a distância entre um projeto local e um impacto global é muitas vezes apenas uma questão de ousadia arquitetural, e que quando alguém decide construir e formalizar, executar e publicar, agir e pensar ao mesmo tempo, o mercado eventualmente percebe, e o mundo, cedo ou tarde, bate a porta. A gente vai para o intervalo comercial, é um minutinho, não sai daí, eu volto já.